Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais da Faculdade de Uniguaçu. Eu sou o Rodrigo Tinini e hoje a gente está aqui para bater um papo bem interessante sobre produção animal e alguns mitos que envolvem a produção animal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram um dos mitos que a gente vai falar aqui, dos mais simples aos mais específicos. E para conversar sobre isso hoje, a gente está recebendo o médico veterinário Daniel Dalla Costa, que é gerente de pecuária da Cooperativa Lar, uma das cooperativas mais importantes do Brasil, e a professora doutora Graciela Dallastra, coordenadora do curso de agronomia e também produtora de frangos, né? E produtora de leite lá no município de Palotina. Sejam bem-vindos. Obrigado. E vamos começar o nosso assunto, né? Produção animal. Quero ouvir de vocês, assim, a gente sabe, né? A produção animal está presente no nosso dia a dia de qualquer pessoa, né? Seja do campo ou da cidade, ela faz parte. A importância que a produção animal tem hoje para o Brasil e regionalmente. Como que a gente classifica essa produção, né? Quais categorias, que pé que o Brasil está nessa produção, só para a gente intensivar, né, um pouquinho e enaltecer mais ainda a produção animal. Hoje, então, a cadeia produtiva animal ela é muito grande, né? O Brasil é talvez o maior exportador de carne, é o maior exportador de carne, né? Não é o maior produtor, mas é o maior exportador. E de carne de frango, suína não. Suína a proteína animal, né? De proteína animal, isso. Carne de frango é o maior exportador, a carne suína não, né? A China tem uma produção muito grande, né? E consome boa parte disso. Mas, falando em números, em produção, na parte financeira também, é uma alavanca muito forte, né, da nossa economia. E assim, né, agrônomo, né, a gente sabe que a produção animal, ela está presente e ela acarreta todos os setores do agronegócio, né? Desde a produção vegetal, chegando lá na parte animal. Como que a gente relaciona a produção vegetal com a produção animal hoje? Não, está totalmente atrelado, correlacionado, né? Então, as grandes áreas, agronomia, zootecnia, veterinária, elas têm que andar junto. Por quê? O produtor, junto com o engenheiro agrônomo, eles precisam fazer o quê? Produzir mais, aumentar o volume, produção de soja, de milho e esses grãos ter o quê? Qualidade. Por quê? Aí quando esses grãos são transformados em ração, chega lá para o produtor de aves, de leite, enfim, e esse produto seja de boa qualidade para que esses animais respondam, tenham um maior rendimento de carcaça, uma maior produção, uma melhor conversão alimentar, né? Então, as áreas estão totalmente conectadas e ligadas. Se a gente fazer traçar uma linha do tempo, né, da produtividade de grãos com a produtividade animal, elas se correlacionam, né? Sim. Porque a quantidade do aumento da produção vegetal, ela acarretou também o aumento da produção animal. Porque a gente precisava lá nos anos 70, 80 do alimento para os animais e a gente precisava produzir mais animais para alimentar a população. Então, eles foram correlacionados, né? E hoje o Brasil não é só um produtor interno, né? Hoje a gente é um dos maiores exportadores. A gente exporta a produção de aves, suínos, leite e a carne de bovina também, né? Hoje, se a gente pegar em números, o Brasil fatura bilhões com essas exportações e mesmo exportando a gente consegue abastecer muito bem o mercado interno, né? A gente consegue tranquilamente entender isso. E assim, Daniel, qual que é essa relação da produtividade, principalmente de aves e suínos hoje que a gente tem na nossa região e a produção nacional? Mas não em números, né? Mas assim, expressivamente, em números expressivos. Sim. Hoje o Paraná ele produz cerca de 30% a 35%, né, do frango do Brasil. Maior produtor. Produtor, isso. Né? E o oeste do Paraná, nossa região, ela produz em torno também aí de 30% a 35% também do frango do Paraná. Falando da Lar Cooperativa, a nossa exportação ela oscila entre 45% e 50% do que é produzido é exportado, né? São mais de 150 países habilitados à exportação. Então, a exportação ela faz muito parte do nosso negócio, né? Ela permite também regular a oferta e demanda interna, né? A trazer mais recursos para dentro do nosso país, né? Captar dinheiro de fora e trazer aqui para dentro. Então, é uma ferramenta importante também. Não, com certeza. E você como produtora de frango, o produtor tem essa noção de que ele, pensando só no frango, né, de que o frango que ele está produzindo ali no interior de Palotina, quem pode consumir é um sheik árabe lá na Copa do Mundo? Ele tem essa noção? Tem essa noção, Tinini, porque muitas vezes, quando chega o pintinho lá para alojar no
no aviário do produtor, ele já sabe o destino final desse frango que ele está produzindo. Muitas vezes até na ficha já vem lá um carimbo diferente. Por que tem esse carimbo diferente? Tem algumas certificações. Exato, porque esse lote de frango precisa ter essas restrições e esses tratamentos, porque o destino final é tal país, tal população que vai consumir. E é nossa função cientizar o produtor disso, até para que ele tenha mais responsabilidade, né, de entender que aquilo é um produto, não necessariamente porque ele vai ser exportado, ele tem que ser melhor, né, mas que ele é a nossa cara. Né? Então nós estamos Chega vendendo. Lá com a bandeira exatamente, do nacional, exatamente. Do brasileiro fora. E claro, né, acredito que tenha legislações específicas, né? Por exemplo, eu vou produzir uma carne, vou exportar, por exemplo, para a Argentina. Acredito que é uma legislação. Eu vou exportar para o mundo árabe. Acredito que tem a questão halal também, né? Que é um pouquinho diferente, né? Desde o momento da criação até o abate, provavelmente a gente tem essas diferenças. Sabe? Sim, não. Cada país tem a sua legislação. Normalmente elas são similares, né? As linhas básicas elas são as mesmas. Aí algum país não quer alguma molécula específica, não quer um tipo de abate, como você falou, não pode insensibilizar, ou tem que ser o halal. Então tem particularidades. E para cada país que você se você deseja exportar, você tem que seguir aquela legislação específica. Não, eu acho interessante falar, só contando um fato, né? Eu tive uma experiência fora do Brasil e você anda lá no Central Park, lá em Nova York, aí tem as carrocinhas vendendo como se fosse espetinho de frango, eles colocam outro nome. Aí tá lá, que é halal o produto. Qual que é a confiabilidade pra gente saber se realmente aquele produto chega lá e halal? Se for brasileiro, lá na ponta eu não sei te dizer, né? Mas no Brasil sim, né? No Brasil as plantas não conseguem exportar sem ter a fiscalização do Ministério, né? Então tudo que sai do Brasil como halal, de fato ele é halal, ele é produzido dentro dos parâmetros de halal. Agora, lá na ponta final aí é difícil, né? O cara que faz espetinho lá, exatamente. Mas eu achei interessante, né? Porque aqui no Brasil é difícil a gente ver o próprio produto, até porque a nossa comunidade, digamos que o árabe, ela é um pouco reduzida quando comparada a outros países, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de encontrar. Bom, a gente falou das aves, né? Sim. A produção de aves do Brasil hoje é um dos maiores exportadores, né? E um dos maiores produtores também da carne de frango. E vinculado ao frango, a gente tem também o consumo. Hoje a carne mais consumida, a proteína animal mais consumida do mundo é a do frango. Quais são os fatores que colocam assim, por que ela vai ser mais consumida? Porque ela é mais saborosa, porque ela é mais barata? Talvez pela mais saborosa não, né? Mas o frango tem uma vantagem de que ele tem acesso ao mundo todo, né? Que o suíno não tem, que o bovino não tem, né? Então alguns países têm restrição à carne suína, alguns países têm restrição à carne bovina, o frango não tem essa restrição. Então todos os países comem carne de frango. É uma proteína mais acessível, né? Uma proteína mais barata. Ela tem as suas qualidades nutricionais, né? É uma carne pouco gordurosa, com baixo colesterol, então ela é muito acessível financeiramente e ela é acessível, ela é aceitável, né? Pela questão nutricional e pela questão da facilidade, da praticidade do dia a dia para fazer. Pica lá um peito de frango, sai qualquer coisa, né? Mistura com qualquer coisa e sai, né? Então ela é muito prática. Eu, como uma cozinheira tupiniquim, eu falo que é pela versatilidade que o frango te dá. Né? Você pode fazer vários pratos ali durante a semana com frango, só que coisas diferentes, né? Então, e vários pequenos cortes, né? A cultura são mais cortes para churrasqueira, para assar, né? O frango não, tem muito corte rápido, coxa, sobrecoxa desossada, você faz um dia a dia, um peito de frango, um filezinho, então é mais fácil. E assim, das aves, né, além da carne do frango, a gente tem também os ovos, né? Nós somos uns grandes produtores de ovos, né? Se eu não estou enganado, o brasileiro consome, em média, por ano, 247 ovos. Isso é um número expressivo, né? Claro que assim, não é o cara ir lá cozinhar um ovo e comer, o ovo está inserido dentro de vários. Exato. Né? Eu possivelmente como quase o dobro disso, né? Eu tenho um consumo grande, mas é isso aí, a gente consome e acaba não correlacionando, não é o ovo in natura, né? In natura não, cozido. É o ovo na massa, no macarrão, enfim, nas suas diversas formas, né? Isso. Eu até estava comentando, né? Como o ovo está presente, que a gente pega nos produtos hoje, né? Maionese, por exemplo, uma marca determinada do mercado, tem lá, aquele ovo, ele é ovo caipira. Então ele tem um forte apelo para isso, né? Para essa saída do ovo caipira. Qual que é a diferença do ovo caipira para o ovo de granja convencional?
nutricionalmente nenhuma, né? Nutricionalmente ele é o mesmo ovo, né? Ele segue alguns modos de produção, métodos de produção, que a pessoa que quer consumir, que quer que a galinha seja criada daquela forma, que ela tenha aquele tipo de criação, de postura, ele vai consumir. Pela questão da qualidade do ovo industrial, né, e o ovo caipira, nutricionalmente é o mesmo ovo, né? E o ovo industrial, eu falo muito isso, né? A grande vantagem do ovo industrial é o controle do processo, né? A sanidade. Exatamente. No ovo caipira, e aqui eu não estou falando que o ovo caipira é um ovo ruim, de qualidade pior, mas o controle ele é muito menor, né? Nós temos plantas que produzem ração que são auditadas pelo Ministério. Nós temos todo um processo com equipe, com médico veterinário, todo mundo que olha para isso todo dia, que trabalha em prol disso, né? Dessa qualidade. E o ovo caipira, muitas vezes, não. São pequenos produtores, né? Com uma condição menor, né? Ele acaba adquirindo um produto do que é mais viável naquele momento. Então, o controle sanitário, sem dúvida, ele é mais rigoroso, né? Numa produção industrial. E assim, Daniel, hoje o sistema brasileiro de produção de ovos, ela é todos em gaiolas, né? E hoje a gente tem um apelo muito forte por questão do bem-estar. Hoje a Europa, grande parte da produção dela, eles chamam de free cage, que é o livre de gaiolas. Você acha que o Brasil tem a tendência a chegar até essa produção de animais livres de gaiola? Existe já, né? Aqui em Cascavel tem um produtor que já faz isso, existem alguns grandes grupos indo para esse segmento, mas no Brasil ainda é um nicho de mercado, né? Muito específico, de grandes centros, normalmente, que são as pessoas que aceitam pagar, né? O que é muito comum, Rodrigo, o pessoal fala, eu prefiro comprar o ovo cage free ou o ovo caipira, mas quanto você aceita pagar a mais por esse ovo? Eu aceito pagar, vou chutar aqui, 50 centavos, R$1 a mais a dúzia. Mas não cabe na conta. Eu tenho que ter menos galinhas por metro quadrado, a minha produção cai tanto, eu aproveito menos ovos, então não cabe. Então, o pessoal tem o anseio, às vezes, de ter esse consumo, né? Mas na hora do pagar ele não acontece, né? Exatamente. Não, eu falo porque, às vezes a gente vê bastante, né? Eu quero livre de gaiola, mas o que difere do ovo livre de gaiola para o convencional hoje? Igual você falou, é a mesma coisa do caipira. Nutricionalmente é a mesma coisa, a mesma qualidade. O ovo é um dos alimentos mais ricos que a gente tem. Já que a gente está falando de frango, né, a gente tem que falar de um assunto que às vezes pode reduzir o consumo, né? Eu falo assim, tem alguns mitos que surgem dentro da produção animal que afeta tanto a produtividade quanto o consumo. É mito que, se a gente for ver a definição, né, da palavra, é uma coisa que surgiu a partir de que alguém falou, né? Então não é uma coisa embasada. E a gente tem alguns mitos que envolvem principalmente a produção do frango. E eu tenho certeza que esse que eu vou falar aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar, já causou polêmica muito. E tem gente que ainda tem dúvida, né? Que é a questão. Frango tem ou não tem hormônio? Tem que ter que cuidar com essa resposta, né? Exatamente. Exógenos, não. Então, o frango ele possui os seus hormônios, assim como você tem hormônios, o frango também tem os hormônios endógenos, que ele produz, que ele precisa para sobreviver. O que não há é adição de hormônios, seja por ração, no incubatório, o pessoal fala que tem alguém lá que fica aplicando. Imagina, né? O Brasil produz 6 bilhões de frangos por ano, né? Não faz nem sentido, né? Por que surgiu isso? Por que isso acontece, né? Porque a velocidade com que a genética, principalmente, da carne de frango, primeiro carne de frango, depois carne suína, evoluem em relação, por exemplo, ao gado, é muito maior. E por que é muito maior? Primeiro, pelo interesse da indústria. Segundo, o ciclo de produção é muito mais rápido. Então, quando eu tenho um período de gestação para eu conseguir selecionar um gado lá, uma vaca, torcer às vezes para nascer uma fêmea, ou torcer para nascer um macho, eu tenho 9 meses e meio, sabe, de gestação. O ovo é 21 dias. Cada 21 dias nasce um. A galinha coloca um por dia. E a cada 21 dias nasce um. O processo é muito rápido, Entende? né? Então, assim, a velocidade que eu consigo fazer a seleção genética, e aqui é seleção genética, não é mutação, transformação, nada disso. É seleção genética, é muito rápida. Muito rápida. Né? Eu coloco assim, não só a seleção e a nutrição. O Brasil evoluiu O Brasil, né, é o polo de produção de frangos, mas bem-estar, sanidade, genética e nutrição. Foram os pontos que levaram a essa produção.
Mas assim, se a gente pegar a história do porquê começou que o frango tem hormônio, se eu não estou enganado, foi uma empresa que colocou lá no rótulo livre de hormônio. Isso. Então assim, começou com uma informação desnecessária no rótulo de produto. A gente sabe, né? Você jogou uma ideia ali que a outra marca concorrente não tem, eles vão falar o quê? Então, peraí, se você está falando que você é livre, a concorrência falou que não tem, então eles estão utilizando, né? Isso assusta muito, né? Se a gente pensar que você falou do ovo. O pintinho, ele chega ali na granja com 40 e poucas gramas, né? 45. Ele sai no final do abate ali com próximo a 3,5 kg, chegando próximo a 4. Então ele ganha quase 1000 vezes o seu peso. Isso realmente, isso gera dúvida. Né? É, só que assim, o que está envolvido, Gra, na produção lá na granja? Quais são os manejos que você faz ali para chegar nessa produção de 1000 vezes em 42 dias? Eu falo que é muita injustiça, né, esses comentários aí que surgem, né, porque é muitos fatores envolvidos, né, que nem o Daniel comentou, é desde a genética, da nutrição e a ponta final lá, o produtor. Então, é uma injustiça muito grande que se faz com a cadeia, né? Porque o trabalho é diário ali, desde quando entregou os frangos, ele ainda tem que se preocupar com o destino, o transporte, até chegar o momento do abate, tudo. E é temperatura, é velocidade do vento, a quantidade de gases que tem, a amônia, é tudo muito controlado, né? E isso varia de um dia para o outro, né? Então, hoje, a exigência do pintinho lá é 32 graus, né? Velocidade do vento tal. Amanhã já mudou o clima externo, então você tem que estar antenado a isso para regular o ambiente interno, né? Para manter as condições lá, a questão do conforto, bem-estar desses animais, né? Então, e o ciclo inteiro, todo dia, né? Durante a noite, inclusive. Quantas horas por dia é desprendido para a atenção de um lote? Muitas. É 24, né? É 24 horas de Porque monitoramento. lá, 3 horas da manhã, disparou o alarme, o produtor tem que levantar da cama e ir lá ver o que aconteceu. E ainda nessa questão do hormônio, né, não é nenhuma questão de que as empresas não usam porque a legislação não permite. Não é isso. Não é viável. Não é viável, não tem tempo. A avicultura, principalmente, ela é de uma margem muito baixa, né? Ganha-se na escala, então não tem... o hormônio é caro, né? O hormônio, como é que eu vou viabilizar, aplicar? Imagina, nós abatemos 1 milhão de aves por dia, né, em média. Como é que eu vou viabilizar, aplicar isso, né? Imagina uma aplicação intravenosa no animal. Não tem como, Aí você vai pegar um lote lá de 35 mil frangos, você vai falar pro outro, ó, você não pode repetir seringa por animal. Tem que pegar um por um e vacinar. Fora que, né, eu falei que nós, né, na LAR, nós temos mais de 150 países habilitados. Então, são 150 países que a gente comprova, né, toda a produção, a qualidade. Então, além de nós, além do Ministério, né, tem outros ministérios, tem outros países nos auditando e vendo isso. Então, é muito seguro, né, que não é usado, não tem como ser usado, né? Isso é uma coisa que, assim, eu dou aula nos cursos, né? Eu entro desde o primeiro dia de aula até o último falando. Eu pergunto para a sala, quem acha que frango tem hormônio? Chega na metade da sala, eu pergunto quem acha que frango tem hormônio. Eu já abro a porta e falo, passa aí. Porque, assim, né, eu acho que hoje o profissional da agronomia, o profissional da medicina veterinária, que tem essa ideia de que é utilizado, a gente tem que mudar totalmente isso, né? A gente começa da base. E a gente vê muito, é comum, tá? A gente vê médicos falando, que a menina menstruou mais cedo por causa do frango. Isso é comum, é mais comum do que a gente pensa. Sim, né? É uma inverdade, né? É uma inverdade total. Não sei, nem me cabe saber do porquê que isso acontece, mas não é o frango, não é o suíno. Não é a culpa dele. Exatamente. Né? Ele é um alimento muito seguro, né? Como você falou. A segurança alimentar hoje empregada pela indústria, pelas normativas, pelo Ministério e pela regulamentação exterior é muito grande. Sim. Então a gente pode ficar tranquilo que é um alimento totalmente seguro, né? Totalmente tanto seguro. Por exemplo, chegou um animal lá que está tá debilitado, foi dentro do frigorífico, né? Deu uma doença. Na hora ele já é descartado aquele lote avaliado. O alimento não vai para a mesa do consumidor com nenhum problema, muito menos com hormônio. Então, assim, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Então, já que a gente entrou nos mitos, né, falando do frango, a gente já falou do frango grande e frango caipira, né? Mas tem muita diferença entre a produção do frango mesmo para carne de granja e caipira?
a diferença ela é mais na consistência, né? O frango industrial, então, é um frango de um crescimento muito rápido, né? Ele tem uma genética que permite isso, nutrição. Então, o que acontece muitas vezes é que, até pelo tempo, né, que o animal, o semi-caipira ou caipira, semi-caipira não sei nem como classificar esse animal, mas enfim, que ele fica, é um animal de abate de 100 dias, 120 dias. Então, naturalmente, ele acaba tendo uma carne mais firme, uma carne mais, visivelmente, talvez até no paladar ali, mais aceitável, né? E o pessoal entende isso como melhor. Não está errado, talvez, né? É uma característica da carne. É o gosto do consumidor, né? Exatamente. Eles falam, porque eu vou pegar o frango caipira ali, ele não tem... Primeiro, eles falam, não tem hormônio, já está errado por aí, né? Já começa o erro novamente, né? É livre de antibióticos. Mas não, hoje o frango de granja a gente não pode negar, é utilizado para a sanidade, né? O lote sanitariamente é utilizado os antibióticos de forma controlada, recomendada para o médico veterinário. Jamais o produtor vai lá e usa doses exorbitantes para a sanidade. E a gente tem o período de carência também. Sim. Então o animal já chega ali livre de todos os produtos que foram utilizados. E esse é um ponto muito delicado, né? Que aí eu falo de novo, né? Do domínio da indústria, né? Nós temos 50 médicos veterinários olhando para nossas aves, né? Mais de 50, na verdade. Enquanto lá o produtor do frango caipira, que de novo, não estou falando que isso acontece, mas isso pode acontecer com muito mais facilidade. Imagina o produtor ver a produção dele lá, ele tem 200, 300, 500, 1000 animais, ele vê a produção dele, às vezes, por algum problema sanitário, morrendo, padecendo ali, né? Ele vai tomar alguma ação, às vezes, no desespero. Sim. Né? Nós temos uma condição de entender, esse lote nós vamos dar um destino específico, né? Esse aqui a gente não consegue fazer. Então, o controle é muito maior, né, dentro da indústria, né? Então, por isso da qualidade, por isso da exportação e tudo mais. Existem muitos produtores de animais caipira, de frango caipira, de suíno, que têm certificação também. Isso existe hoje em dia, né? Existe grande mercado para isso, de certificações para animais caipiras, né? Mas não é a realidade. Um pouquinho longe, né? Exatamente. Hoje tem a certificação, né? Tem. E muitas vezes o caipira também puxa mais para a produção orgânica, que daí é uma produção um pouquinho diferente, né? E falando de carne, frango, né? Qual que é a diferença do ovo marrom para o ovo branco? O ovo marrom é caipira e o ovo branco é de granja? Existe isso? A galinha, né? É a galinha, né? Então, galinhas de linhagens brancas, né? Elas têm postura de ovos brancos, e galinhas de linhagem marrom colocam um ovo vermelho, marrom, enfim. E aí, mas por que o ovo vermelho é mais caro? Por que ele é melhor? Porque é uma galinha mais sensível, é uma galinha menos produtiva também, né? Então, a galinha branca é uma galinha mais resistente, ela converte melhor. Então, por ela ser mais resistente sanitariamente, todo mundo prefere produzir a galinha branca, então tem muito mais oferta de ovo branco. Então, claro, né, ele tem um preço menor. E o vermelho é uma produção mais difícil, então ele tem o desafio. E é questão de mercado também. Existem mercados regiões, né, estados, que o acesso ao ovo branco ele é muito mais demandado. E tem estados que o acesso ao ovo vermelho é muito mais demandado. Paraná, por exemplo, é ovo vermelho. É por uma preferência cultural, exatamente, né? Que o Paraná prefere o ovo vermelho. Mas não é pela preferência, é porque é caipira, né? Às vezes a gente vê esse erro, né? Eu tenho até uma história para contar. Minha mãe sempre comprava ovo caipira de um cara lá no município que ela mora, aqui no norte do Paraná. E eu jurava que aquele ovo não era caipira. Eu falava, mãe, não pode ser. Aí um dia eu falei, eu vou lavar o ovo. Você acredita que o cara sujava o ovo de terra? Nossa. Ele comprava ovo de grande, sujava de terra, só que era uma venda informal, né? E vendia como caipira. Daí ele vendia a bandejinha, na época a bandejinha do ovo era um pouquinho mais barata, a gente pagava R$3,99 no mercado, vendia por 10 com uma dúzia de ovos. Então É isso que eu estava comentando antes, né? É esse poder de manipulação que ele acontece, né? E assim, a gente consegue alterar no ovo, né? Não falando da parte externa, mas a interna, que é a alimentação, né? Se a gente aumenta a quantidade de carotenoides na dieta do animal, consequentemente a gema mais escura. E a gente tem a preferência por gema mais escura, né, normalmente. Não porque vai remeter ao caipira, né? Mas porque ele parece ter uma aparência melhor. Sim. E no caipira a gente consegue, né? Um caipira, vou falar do caipira assim, aquele caipira que o animal é solto mesmo na propriedade, não tem o controle, não o caipira certificado para orgânico, tá? A gente já tem a gema amarela porque o animal às vezes consome um alimento
com uma pastagem, por exemplo, apesar do animal não converter muito, ele acaba consumindo, Sim. eleva o carotenoide na dieta, ovo com uma consistência mais amarelada nessa questão. Mas externamente a gente não altera a cor da casca. Nem nutricionalmente. Exatamente. É, Nutricionalmente ele não, segue ovo é a mesma coisa, né, Gra? Ovo branco e ovo amarelo, ovo marrom, pelo amor de Deus, amarelo não, né? Ovo marrom, eles são iguais nutricionalmente. Então, de frango, acho que esse é o principal, Sim. as principais polêmicas que a gente tem, né, esses mitos que surgem. E aí a gente tem os suínos, né, partindo para a linha dos monogástricos, né, a gente tem os suínos, que o Brasil também é um dos grandes produtores, né, hoje a gente tem uma produção muito grande, temos também uma exportação bem interessante, né, o Brasil exporta bastante, e o suíno também por muito tempo foi taxado como um animal sujo, né, uma carne de péssima qualidade. Sim. Hoje é isso que acontece? Hoje não, né? Hoje é só a gente olhar, né, para o suíno que a gente tinha antigamente, né? Aquele porco mesmo, Porco né? mesmo, né? Grande, né? Que dava não sei quantas latas de banha quando fazia, né? Então hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje a avaliação, inclusive, dos frigoríficos é pela espessura do toucinho, né? Então forma aquela panceta maravilhosa, né? Tudo isso. Então a evolução também aconteceu de forma mais rápida do que no bovino, menos rápida do que no frango, aconteceu no suíno também, né? Então permitiu que a gente tenha hoje esse animal de qualidade, uma carne de muita qualidade, né? E muitas vezes equivalente à do frango, né? E superior ao do suíno. Hoje, né? Uma informação importante, hoje 100 gramas de uma parte magra de uma carne de suíno, ela corresponde a 37% da necessidade diária de proteína e a 10% do limite da necessidade de gordura, né? De colesterol diário. Então, assim, ela é muito mais benéfica na proteína do que ela te prejudica, né? Isso. E assim como o frango, né, o suíno ele é um animal que tem uma conversão muito rápida, o crescimento dele até o abate ali na sua idade, né, no peso, é muito expressivo, né? O animal tem um ganho médio diário muito alto e converte muito bem a alimentação, né? E o suíno, eu falo suíno porque a palavra porco realmente ficou no passado, né? O porco tipo banha, ele não existe mais, né? Pensando na escala industrial de produção. O mercado hoje não aceita mais o tipo banha e também a indústria também não é interessante por causa do rendimento de carcaça que a gente vai ter. Então se perde muito, né? Tanto é que o rendimento de carcaça, só lembrando, falando aqui do assunto, né? Até mesmo na nutrição a gente tem que cuidar muito porque a gente não quer gordura de vísceras. E dependendo da alimentação que a gente tem, a gente vai estar lá, a gente vai ter vísceras pesadas e isso diminui o rendimento de carcaça. Mas por que o suíno tem essa visão errada de que é uma carne não de péssima qualidade, mas sim de qualidade um pouquinho ruim? É pela gordura, pela história que ele tem, pelo histórico? Passado, né? O passado recente, talvez, dele. Se é um animal, né, com quantidade grande de gordura, um animal que comia lavagem, então que ele estava lá, exatamente. Então, acredito que por isso, né, tem esse preconceito, né? E uma vez, me recordo que, meu Deus, não podia comer muita carne suína, porque ela tinha os problemas dela, assim como tinha com o ovo, né? Não podia comer um ovo por semana, 2 ovos por semana, né? Só voltando, você sabe o que é a história do ovo? O que aconteceu? Teve um estudo que saiu, se eu não estou enganado, foi numa revista de alto impacto, que eles estudaram um grupo de pessoas que ingeriam certas quantidades de ovos por dia, fora do Brasil. E aí o levantamento não levou em consideração a saúde das pessoas. Levou em consideração se a pessoa praticava esporte, se ela fumava, se ela ingeria bebida alcoólica. E aí correlacionaram isso, né? E, claro, né, uma forma errada. Depois veio vários estudos colocando que não, o ovo não é o vilão da história nessa ingestão. O cara fuma cigarro, mas o ovo que leva a problemas. Não tem sentido. E o suíno vai no mesmo impacto, né? O suíno vai na mesma relação. Porque o cara ingere alta quantidade de carne suína que vai fazer mal. E, historicamente, né, o suíno ele é um animal impuro pela questão religiosa, né? A gente tem passagens tanto na Bíblia, né, que colocam lá que em determinado momento, eu não conheço muito bem a passagem, tá? Mas Jesus, desculpa pessoal se eu me confundi aqui com a passagem exata, não sei quem que escreveu. Mas em determinado momento Jesus foi numa aldeia, tirou os mau espíritos daquela comunidade e jogou nos porcos. E os porcos se jogaram em multidão de um precipício e morreram, né? Então já colocou ali o suíno como um animal impuro, né? Naquela época porco como animal impuro. E também a classificação do Alcorão
coloca o suíno como animal impuro, né? Tem a classificação lá. Na verdade, se você for ler a classificação que eles colocam, o que pode consumir são ruminantes. É uma das principais características, né? E também a bipartição das patas também eles colocam, né? E aí eles colocam já o suíno como animal impuro. Isso reduz o consumo do suíno global, porque a gente pega a religião que preza por seguir o Alcorão, ela é muito expressiva no mundo, né? Isso limita a exportação do Brasil. O Brasil não exporta para esses países, né? Se exporta em poucas quantidades. Vou contar uma passagem para vocês aqui. Eu trabalhei com um rapaz lá do Oriente Médio, num projeto fora do Brasil, e ele não consumia bacon, né? Então a gente terminava o experimento, aí brasileiro é louco por bacon, né? É isso que eu ia falar, Qualquer essas coisa pessoas gente... que têm esse preconceito com suínos, apresentem o bacon a eles, né? O bacon vem do suíno, né? Pasmem ou não. E aí a gente sempre queria uma pizza de bacon, né? Ele falava, não, sempre vou pegar uma pizza vegana e tal, pizza com vegetais, né? Não vegana, desculpa, com vegetais. E aí um dia ele falou, vou pegar uma diferente que eu gosto bastante, uma pizza de pepperoni. Aí eu olhei pra quem tava comigo e falei, ele vai comer pepperoni? Sim, só não sabe. Ele não come bacon. Então a gente vê onde chega, né? Não jamais colocando polêmica da religião, mas são escolhas, né? Isso torna muito frequente reduz o consumo e reduz a produção. Então hoje o suíno, o que o mercado quer é suíno com baixa gordura, né? Baixa capa de gordura com uma qualidade. E a gente tem algumas raças ali, híbridos suínos, que remetem muito a isso, né? Sim. Então, vários suínos, várias características, né? E tanto que isso tirou até um pouco assim a questão sabor da carne, entende? Porque hoje ela é uma carne realmente mais seca, talvez, né? Com menos marmoreio, com menos gordura. Então, mas claro, a demanda ainda ela né? Por reduzir A carne suína, por questão do consumo, se eu não estou enganado, ela é a terceira mais consumida no Brasil, né? Primeiro frango, bovino, acho que o frango passou o bovino hoje, e a terceira é a suíno. Se a gente for em comparativo, que o brasileiro come cerca de 46 quilos de frango por ano, a suíno está em torno de 16. Então ela é uma carne que ela está numa alta crescente, né? Se a gente pegar dados de 2007 a 2022, o brasileiro aumentou em cerca de 10 quilos, não 10 quilos não, 7 quilos por habitante ano, né? Principalmente pelo aumento da produtividade da carne suína, a disponibilidade do mercado e também o aumento do preço do corte. Carne bovina, da carne bovina. E a aceitação, né? Aceitação. É uma delícia, né? Hoje, para mim, não cabe um churrasco se não tiver uma costelinha suína, um corte, um lombo. Não, Daniel, já que você colocou nesse ponto, eu acho que uma das viradas de chaves da produção suína foi quando ela resolveu fazer os cortes. Porque hoje você chega numa prateleira de mercado, você tem uma picanha suína, você tem um filé mignon, um lombo suíno, então os cortes já remetem a uma qualidade maior, né? Então isso é mais publicitário do que realmente a questão da produção, mas é uma forma de você trazer o produto para dentro do mercado e as pessoas consumirem, né? Se quer a costela com pele, sem pele também, né? Exatamente, então, né? A preferência do consumidor. Então o suíno cai dentro disso, né? O que até quero perguntar para o Daniel, para a Gra, sobre se tem alguns produtos nos suínos que assim, causam polêmicas, né? Eu sei que tem um produto aí que é utilizado, em alguns países é proibido, que é a ractopamina. Qual que é esse ponto da ractopamina hoje? A ractopamina ela é um produto usado na ração, né, normalmente nas fases finais da produção dos suínos, que ela melhora a conversão de carne magra, né, de musculatura. Reduz a gordura. A gordura, reduz a gordura e deposita a carne magra. Ela em alguns países, não é pela inconsistência, é pela não comprovação, talvez, de alguns estudos, entendem que ela traz efeitos maléficos, né, para a produção animal, não tanto para o consumo. Né? Ela não é um hormônio, né? Tem gente que às vezes fala, mas a ractopamina é um hormônio, ela é um análogo, né? Então não é um hormônio, a classificação dela não é como hormônio, mas ela, se usada em grandes quantidades, ela pode ter algumas consequências no animal também. Então, Rússia principalmente, em outros países da União Europeia também, que não compram animais que são produzidos com a ractopamina, mas ela é uma ferramenta que ela auxilia demais na redução do preço do produto. Então, o consumidor e a indústria
obviamente, eles são beneficiados, né? Porque a gente consegue ter uma conversão alimentar melhor, um melhor aproveitamento de carne do produto, né? Então, ainda no Brasil, né, não tem legislação específica, então usa-se. Muitos países ainda usam. Quem quer exportar, por exemplo, para a Rússia, tem que ter a sua produção separada, a indústria separada. O mercado é muito exigente, né? A ractopamina ela é um aditivo? Ela é um aditivo alimentar. É classificado como aditivo. Isso aí. A gente tem uma série de aditivos. Não, mas você falou, é utilizado como aditivo. E alguns e causa efeitos nos animais. Eu vou colocar a ureia para ruminante. É permitido. Beleza, eu posso usar. Mas em excesso, o que eu faço com o animal? Eu mato o animal, né? Então, claro, né? É tudo controlado, né? Dentro da alimentação animal. A alimentação animal, eu trabalho muito com a nutrição. A nutrição ela tem que ser calculada. Primeiro, os níveis para baixar custo e o animal responder. E primeira coisa que o alimento tem que ser, ele não ser tóxico para o animal. Então, claro que a gente jamais vai fornecer um alimento que eu vou matar o meu animal. É muito inconsistente isso, né? Eu sei que o animal, eu vou dar um alimento que vai prejudicar o meu animal, vou colocar na granja. O produtor jamais quer perder um animal, né? Exatamente, é custo, né? Ainda mais em produções como a de suínos, que não são produções tão expressivas, são volumes, né? Não são igual do frango, que é 25 mil frangos, é um pouquinho reduzido. Ele não quer perder um animal. E para ele, se ele perde animal, a conta lá no final do mês, a hora que ele entrega, não bate. Porque esse animal gastou energia, comeu ração, teve custo. Com medicação, sanidade. Aí lá no final das contas, o animal se torna inviável a produção, né? Então, o produtor tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E tu tocou num ponto, né, da questão da medicação, né, que também é outro grande barreira, né? Talvez não seja nem a questão, nem mito, né? Porque esse a gente usa, claro, né? Não usar antibióticos, a gente infringe uma das normas do bem-estar animal, né? Então, se o meu animal está doente, eu preciso tratá-lo, eu não posso negligenciar o tratamento, né? Então, eu preciso fazer o uso de antibióticos, né? E o que muitas vezes a gente vê que acontece de comentários é que o frango tem antibiótico, é puro antibiótico. De jeito nenhum, né? O que a indústria mais quer é não utilizar, né? Usar antibiótico é caro, é custo. Se torna né? o produtor depois. Exatamente, eu preciso melhorar a minha produção, não usar antibiótico. Eu tenho que tentar tirar isso, né? Lá no final, né, o cálculo. E até mesmo os tratamentos, tá doente, vão dar um melhor bem-estar, um conforto para esses animais, mas é até ali, se eu não estou enganado, pode me corrigir, eu acho que até os 35 dias, no caso do frango, né? Depois, a partir desse período, você realmente não entra com medicação. Por quê? Por causa do período de carência, né? Então, tem todo um cuidado aí. E também eu falo muito, né? O capricho de quem está conduzindo o lote também tem grande resultado, né? O produtor ele está conduzindo, ele tem que ter o capricho dele de revirar a cama, controlar a temperatura, a umidade que está o lote, a produção de amônia. Para qualquer categoria animal, né? Quem vai dar a resposta final é quem está cuidando ali, né? Os técnicos vêm para ajudar. Exato. É isso aí. E vamos lá para mais umas polêmicas, né? Falamos das aves, suínos, né? O suíno não tem tanta polêmica assim, mas leite, né? A gente tem uma história aí que leite faz mal, o humano como adulto não pode tomar mais leite. Gra, você como produtor de leite, leite faz mal ou não? Não, né? Claro que não, né? Óbvio que não. Óbvio que não, né? Muito pelo contrário, né? O leite é um dos alimentos mais nobres, ricos, né? Então, fornecimento de cálcio, principalmente, né? Mas aí a ingestão diária de leite em todas as fases, né? Desde lá da criança até os idosos, aí, é extremamente importante nutricionalmente falando, né? E assim, né? Não só o leite fluido. A gente ingere leite no queijo, no iogurte, sei lá, em vários alimentos que a gente está ingerindo aí. Tem a presença, né? Exato. E o Brasil é um grande consumidor de leite, né? A gente consome aí cerca de 46 litros de leite. Se eu não estou enganado, né? Deixa eu pegar aqui na minha cola de quanto? 53 litros por ano, né? Então é um grande fator. Comparado ao consumo americano, é baixo. O americano consome muito mais leite. E a gente consegue reflete isso nos filmes mais antigos, filmes americanos mais antigos, né? A galera fazia o quê? Abria a geladeira e tomava o quê? Leite. Pegava um galão de leite, né? Aqueles galões e virava, sucrilhos e tomava. Então isso remete ao consumo. Tanto é que o mercado americano hoje, o formato deles, dentro do supermercado mesmo, o leite ele fica no final do mercado.
Por quê? Porque a pessoa tem a tendência a entrar no mercado, pegar o leite. Então, ele tem que passar por todas as prateleiras para chegar no leite. Isso é uma estratégia que é utilizada, né? Então, isso reflete também o consumo. E o Brasil tem um consumo alto, né? 53 litros é alto, porém, ainda a gente pode consumir muito mais sabendo que o leite é um dos principais alimentos, né? E muito do leite também, não sei se alguém de vocês tem intolerância à lactose, não pode ingerir o leite, né? A gente tem esses dois problemas, que é causados pela ingestão do leite, a intolerância e a alergia, que são coisas diferentes, né? A intolerância é realmente quando a pessoa não pode consumir o açúcar do leite, que é a lactose, que ele não tem enzima para fazer essa ingestão, né? Então, pode dar dor de barriga, uma série de problemas, e a alergia à proteína do leite, que daí são dois fatores diferentes. Sim. E tem como resolver, será, a proteína do leite? Vocês sabem se a gente tem uma alternativa para isso? Não tenho essa resposta, né? Mas assim como tem ao leite, tem a alergia ao amendoim, né? Tem gente que tem a camarão, né? Que tem, né? Então... A gente vai ter alergia a tudo. Mas hoje tem, né? Hoje, por exemplo, o leite de cabra, o leite de búfalo são leites muito menos agressivos com a proteína por causa da qualidade proteica, né? A gente tem uma classificação que é o leite A2A2, que daí a gente entra na bioquímica do leite, né? Nas proteínas lá eles são classificados, né? E esse leite A2, ele é um leite muito mais fácil de digestão para quem tem intolerância. Não é que ele é um leite mais saudável, o leite é saudável, mas o leite A2 ele é um leite considerado muito mais rico nutricionalmente para quem ingere. E hoje é um mercado muito restrito, né? A gente encontra o leite A2 nos grandes centros. Hoje 1 litro de leite está quanto no mercado? Hoje, Não sei. 6, 7 reais. Chega a 5, né, o litro. O leite A2 custa 12 reais, então ele é um pouquinho mais caro, mas ele é um leite que tem uma saída muito grande. E é um potencial que está sendo investido, né? Hoje, principalmente São Paulo e alguns outros estados, investem na genética A2 para fazer essa venda, né? Então, é uma alternativa. E o leite jamais é um vilão, né? Muito pelo contrário, ele é um alimento que ele preza muito pela qualidade. E a produção do leite hoje, Gra, como que é feita? O bem-estar animal, a gente tem... O animal é judiado? Não, com certeza não, né, Tinini? Porque o produtor, eu sempre falo, ele é o maior interessado em cuidar bem dos seus animais. Porque se ele vai lá antes da ordenha, né, faz aquele esparramo com os animais e bate, isso daí a vaca não vai produzir o leite que ela tenha o potencial genético, vamos dizer assim, para produzir, né? Então, é comida boa, né? Cuida lá na hora de fazer a silagem, né? Porque o milho giado vai dar uma silagem de boa qualidade? Não, né? Então ele pega o melhor milho para fazer a silagem, para ter nas composições ali que precisa, ração, tudo balanceado, sal mineral, aí a ambiência, cuida com nebulização, ventilação, porque que o oeste do Paraná é extremamente quente a partir de agora, em janeiro aí, né? Então tem que dar condições ambientais, sanitárias, conforto para esses animais, essas vacas em específico, produzir o leite que é tão necessário aí e colocar dinheiro no bolso do produtor, que é isso que o produtor quer, obviamente, né? Tem amor pela atividade? Óbvio que tem, mas se não tiver dinheiro também não... Não, e o paralelo à produção de aves, suínos e produção de leite é sanidade, bem-estar, nutrição e genética, né? Todos estão alinhados a isso. Falando do bem-estar, recentemente eu estive numa propriedade aqui em Céu Azul, uma das principais propriedades de leite. Eles têm um barracão que tem todos os exaustores, né, igual na produção de frangos, com nebulização. Você entrava, a diferença de temperatura era 4 a 5 graus de fora. Então lá fora estava 25 graus, você entrava lá dentro, 21 graus. Então, para nós estava muito frio, mas para a holandesa, que é a espécie que eles têm, aquela temperatura ali é a melhor temperatura possível do mundo, né? Então, é um fator que a gente tem que levar em consideração para a produção de leite, como a Gra falou. Gra, você como agrônomo. Vamos lá. Diga. Fale sobre o leite de soja. Leite de soja? Acho que não dá para ordenhar um pé de soja, né? Não tem como mamária, né? Não tem a fisiologia. É verdade. Mas, na verdade,
o popularmente conhecido como leite de soja é um produto extraído, né, do grão, né, um extrato hidrossolúvel de soja, né, popularmente conhecido como leite de soja, né, que assim como o óleo de soja, né, extraído, né, então é um produto aí que é adicionado aos sucos, né, enfim, derivados aí, tem uma grande quantidade de proteína, mas assim não se equipara em questões de níveis de cálcio, né, com o leite, né, derivado aí de mamíferos. Da origem animal, né? Exatamente. Não, e o leite, ele envolve várias polêmicas, né? Faz mal ou não. Vamos partir para a indústria agora. Leite de caixinha. Eu já vi várias vezes na internet, isso é uma coisa que me revolta muito. O cara pega a embalagem do leite, ele vira atrás, tem um código de cores lá. Vermelho, rosa, verde, azul, amarelo. Aí vai uma pessoa e grava um vídeo e fala bem assim, esse leite aqui, ele tem essas cores porque ele foi e voltou já para a indústria. É a quantidade de vezes. Meu Deus do céu. Isso é uma inverdade gigante, né? Coitada da empresa que faz a embalagem. Eles querem imprimir uma embalagem de qualidade para o consumidor comprar o leite. Eles fazem o teste de cor, a galera acha que foi e voltou, né? Então essa é mais uma inverdade do leite, né? Jamais. Essa eu não conhecia. É muita criatividade. É muita criatividade. É igual do suíno, né? Tem gente que fala que quando faz tatuagem não pode consumir carne suína, né? Qual é a relação, né? Mas existe, né? Não, é umas correlações assim que elas não vêm para colaborar com a produção animal. Não, muito pelo contrário, nada. elas vêm para Falou. prejudicar, né? Porque daí o cara vê isso, chegou lá na prateleira do mercado, vai começar a reduzir consumo, porque ele viu lá a marca X, pegou uma marca Y lá, não tem. Está desmerecendo, né? Não olha nem pelo preço, nem pela qualidade. Então a gente tem vários fatores que interferem, né? Acho que foi um papo de grande e alto nível, Sim. né? Tem mais um ponto importante, se eu posso, que é a questão da produção, né? Uma coisa que é um mito também, a gente escuta muito falar, o pessoal, eu não como empanado porque é a sobra do cérebro e não sei o quê. Passa numa centrífuga Exatamente, lá né? Então também existe um mito muito grande em cima de produtos industrializados normalmente, né? Então, a linguicinha, por exemplo, linguicinha é feita com carne nobre, né? Feito com o que tem de melhor. Mesmo, talvez, por exemplo, não é minha área, tá? Mas é importante comentar, a salsicha, por exemplo. Os produtos que estão lá não são produtos de descarte, né? Normalmente são produtos de qualidade, talvez um pouco, não digo nem que é qualidade inferior. Normalmente são usados produtos que chama CMS, que é a carne mecanicamente separada, né? O que é a carne mecanicamente separada? Então, quando são feitos os cortes, né, então o produto principal, né, por exemplo, no peito, né, então você tira o peito e sobra uma quantidade de carne próxima aos ossos, né, a tendão. Então, essa raspagem, esse aproveitamento dessa carne, dessa musculatura, é o CMS. Então, normalmente ela não tem uma aparência legal, né, ela é utilizada, então, para industrializados. Então, esses produtos têm qualidade tão boa quanto outros produtos, né? Elas têm padrões de proteína mínima, de gordura, de umidade máxima, então tudo isso tem que ser avaliado dentro da indústria, né? Não posso simplesmente, agora eu vou misturar isso aqui com isso aqui e vou botar na gôndola do mercado. Não, né? Não tem na como, linha né? da indústria não tem nem como, Exatamente, né? São padrões diferentes de produção. E eu vejo que assim, hoje a indústria ela tenta cada vez mais tirar essa polêmica e trazer o produto mais atrativo para o consumidor, né? Porque antigamente você chegava no mercado, tinha um stick lá de frango, né? Era aquilo e acabou. Hoje a gente tem stick recheado com queijo, stick com sabor... Picante, com... Exatamente, né? Então isso não é para enganar o sabor, mas é para atingir outros públicos, né? Então é uma estratégia muito boa que o consumidor está fazendo. Acho que é isso, né? Ótimo. Acho que foi um papo de alta qualidade, né? Agradeço, Daniel, pela disponibilidade. É um conhecimento ímpar aí da cadeia produtiva da nossa região, né? E da produção animal. E a professora Graciela também, um conhecimento extraordinário como produtora, também como professora, né? Então, esse foi mais um papo aqui do podcast da Faculdade Uniguaçu. Pode mais, se inscrevam no canal, vamos acompanhando nosso conteúdo e até a próxima. Grande abraço!